Hoje é segunda-feira, 3 de dezembro de 2018. Está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010. E também pela Rádio Povo CBN Cariri, na frequência 93.5 FM. O assunto do Debates do Povo de hoje é democracia, a verdadeira democracia. Surgida na Grécia Antiga, a democracia contava com a participação ativa dos cidadãos, quando se reuniam em assembleia, na praça pública para discutir política, para tomar decisões acerca de problemas da cidade para serem sorteados. Sim, sorteados. Era através do sorteio que alguns alcançavam o poder político. Atualmente, diversos países se utilizam do sistema democrático, mas não no conceito original grego. A democracia que se tem modernamente é bem diferente da democracia ateniense. O que temos hoje é mais corretamente chamado de governo representativo, e não de democracia, já que o poder não é de fato exercido pelo povo, nem na prática pertence a ele, mas sim aos seus representantes. Já a democracia grega de 2.500 anos atrás, também chamada de democracia direta, trata-se da democracia de fato, ou democracia real. A maioria dos governos ocidentais de hoje utiliza uma forma de democracia indireta, a chamada democracia representativa, em que as decisões políticas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por representantes eleitos por eles. Além disso, cada país, melhor dizendo, decide se o voto dos cidadãos é obrigatório, como no Brasil, ou facultativo, como nos Estados Unidos. E você, ouvinte e internauta, como avalia o alcance do seu poder político? Você sabe o que é a verdadeira democracia? Gostaria de vivenciá-la na plenitude? Para debater o assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Você, ouvinte e internauta, participa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 85 981 66 5589. E acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 10 horas e 7 minutos. Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Plínio. Bom dia. Olá, bom dia. Na Suíça, talvez o exemplo atual mais próximo da democracia direta, o povo tem o direito constitucional de participar ativamente da elaboração da Constituição e das leis. Para cada mudança na Constituição, por menor que seja, a população é consultada num referendo obrigatório. Além disso, os suíços participam de ações de iniciativa popular regularmente. No Brasil, nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, etc., é bem diferente. Para Etienne Chouard, professor de Economia e Direito francês, usou-se o termo democracia para denominar o governo representativo, e a democracia, de fato, ficou sem nome. Ou seja, seu nome foi sequestrado. Plínio, a democracia direta é uma mera utopia ou uma experiência humana que precisa ser resgatada da maneira original? Bom, primeiro que acho que não dá mais para reunir os habitantes do país numa praça, né? Isso é quase impossível. Mesmo na Grécia, a democracia direta não era para todo mundo, era para os cidadãos, né? Escravos, por exemplo, não participavam dessa democracia, né? A outra... Pois não. Não, eu ia dizer, mulheres também não, mas isso enfim. esse é digamos, um erro, talvez, Pois é. uma falha que tinha naquela época, né? Quando a escravidão era algo absolutamente comum em todas as regiões do mundo, né? Ok, mas aí isso leva a uma outra questão que eu acho que é o seguinte, que você chamou de verdadeira democracia. Sim, ou democracia verdadeira. de fato. Isso. Esta, digamos, verdadeira democracia, como se ela fosse chegar a um fim último, que seria perfeito, isso não existe, né? A democracia é um processo em construção. O bom da democracia é que ela permite que os próprios erros sejam debatidos nos seus próprios termos, né? Não é como um país que seja autoritário, absolutista, que você não pode discutir os equívocos que existem naquele regime. Na democracia você pode, e por isso você pode aperfeiçoá-la. Mas aí a gente entraria numa outra questão, se a gente vive de fato assim, uma democracia,
Ou como queria o Marx, que ele dizia o seguinte, que na verdade você vive sob essa aparente democracia, mas você vive numa ditadura da burguesia, né? Que isso seria um outro debate. Eu acho que Não, acho que está incluído aqui nesse debate não, mesmo. seria exatamente digamos esse assim, seria tanto é que como da forma como era colocada, é óbvio que não se transformou nisso. A gente viu no que se transformou o leste europeu, que as pessoas que defendiam o regime soviético, por exemplo, diziam que a ditadura do proletariado era uma democracia para o proletariado, ao tempo que se reprimia a burguesia, que era a antiga classe opressora, né? Fazer uma ressalva, que eu não estou defendendo o que aconteceu na Soviética, antes que o Rodrigo se anime muito ali, né? Mas eu estou dando apenas um exemplo histórico, né? Ou como as coisas no início do século XX, esse debate se dava muito fortemente. Ok. No governo representativo, que as pessoas costumam usar como sinônimo de democracia, tende a ocorrer um desnível de poder, porque os representantes tendem a ter mais poder do que os representados. O cidadão ou representado tem o poder no varejo, digamos, enquanto o representante tem o poder no atacado, por concentrar o poder de vários cidadãos outorgado a ele. Rodrigo, o poder financeiro e político permitiria uma experiência democrática grega original no mundo moderno? Só para ficar claro, é um perigo também, né? Várias vezes em regimes totalitários, por exemplo, foi usar a democracia direta para confirmar regimes totalitários. O caso mais recente que a gente pode falar é o do Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez ele usou diversos plebiscitos e referendos para aumentar o poder dele próprio. Hitler, né, usou durante o regime nazista vários plebiscitos e referendos para aumentar o seu poder. Então, assim, qual o limite disso? Né? Uma coisa importante sobre a democracia. A democracia nunca poderia ser um fim. Democracia é um meio, é um sistema de escolha que, como você disse no começo, você falou em sorteio, né? Um vídeo até compartilhado por você, Tardan, que fala sobre a possibilidade de sorteio. Desse sociólogo, desse economista francês, Etienne Chouard. Isso. Recomendo aí aos ouvintes que quiserem se inteirar mais. Que fala de sorteios e fala, inclusive, que na Grécia Antiga haviam sorteios, né? As pessoas eram escolhidas por sorteio. O caso que você citou relacionado ao Suíça é interessante, porque ninguém sabe quem é o presidente da Suíça. Ninguém nunca ouviu falar, um país importantíssimo, riquíssimo, mas ninguém faz a mínima ideia de quem é o presidente da Suíça, porque na prática são escolhidos 4 representantes que circulam, né, cada um deles a cada ano exerce a função do poder executivo na Suíça. Então é uma mudança muito interessante. Só para a gente entender como é que surgiu a lógica representativa, você vinha da democracia direta grega, depois você passou um longo período de feudalismo, da Idade Média, e com isso você chega à idade do tempo absolutista, em que os reis tinham um controle absoluto, né, sobre a decisão, sobre o poder de legislar, julgar e executar a lei. Então eles somavam tudo isso dentro do mesmo poder. E a partir desse momento, quando surge o parlamento, lá com a carta do rei João Sem Terra, e o parlamento acontece ali em 1215, com a carta magna inglesa, você tem a limitação do poder do rei por meio do parlamento, e começa a ter uma democracia representativa. É a partir disso que começa a limitar o poder do rei. A dificuldade hoje é qual é o tamanho, qual é o espectro que a democracia pode atingir. Na minha visão, a democracia ela nunca poderia adentrar na vida, na liberdade, na propriedade de ninguém. A democracia, no máximo, como esse sistema de escolhas, sistema de funcionamento para definir bens comuns, digamos assim, ele deveria ser limitado exatamente ao que é comum a nós todos. Ou seja, mas o que é a minha vida, a minha liberdade, a minha propriedade, ele deveria necessariamente respeitar, não podendo invadir esse espaço. Por exemplo, quando a democracia decide, em nome desse Estado babá hoje tão criticado, que eu não posso comer carne vermelha às segundas-feiras, por exemplo, ou que você não pode ter sal na mesa, ou que não pode ter um refrigerante de 2 litros, são coisas absurdas de invasão da jurisdição, no caso do parlamento, dos legisladores, na vida das pessoas, o que não cabe a eles. Eu acho que esse é o grande ponto. Mas a gente tem que entender que quando o parlamento surge, ele surge para limitar o poder do príncipe, para limitar o poder absoluto, exatamente para ganhar a possibilidade que o povo não tinha mais de representatividade. Mas o parlamento fez essa função. Mas acaba limitando também o poder do próprio povo, né? Esse é um erro tremendo. No Brasil a gente sente muito isso, né? Quando a gente pensa em Constituição, a gente sempre acha que a Constituição aqui para o Brasil foi feita para limitar o poder do povo. Na realidade, toda a base constitucional, toda a lógica do direito constitucional foi para limitar o poder do príncipe, foi para limitar o poder do governante. A carta, principalmente, por exemplo, o grande exemplo, talvez, de criação humana desses últimos séculos foi a Carta Magna Americana, a Constituição Americana. Ela tinha por objetivo limitar o poder
do rei. Ela tinha por objetivo limitar o poder do príncipe. A Inglaterra não se tornou o país mais desenvolvido à toa, porque quando a Carta Magna surge, ela limita o poder do rei e aumenta o poder das pessoas. Quanto menos os burocratas, os políticos planejam, mais as pessoas podem planejar. Mas eu concordo contigo, que a impressão que passa hoje é que a limitação é das pessoas, quando não deveria ser. Aham. Diga, Plínio. Não, tem uma questão aí que talvez... Eu nem falei da União Soviética, hein? Essa Pois citada é. aí. Eu tenho que falar agora, dar uma criticada. Tudo bem. Eu também critico essa questão aí que quando o Rodrigo fala assim, a propriedade como se fosse uma coisa sagrada, eu acho que a propriedade ela tem que ser preservada, mas a propriedade ela tem uma função social e a Constituição brasileira reconhece isso. A propriedade não é uma coisa absoluta. Tanto é que quando vai passar uma rua em algum lugar, aquela propriedade é desapropriada. Tem alguns lugares, por exemplo, se você compra um prédio meramente de forma especulativa, o IPTU é progressivo. Então a propriedade não é alguma coisa sagrada, como o Rodrigo quer. O que é sagrado é a vida, né? O restante é discutível. E mesmo assim ainda, a vida é sagrada, mas você pode defender sua vida num ato de legítima defesa. Então não tem essas coisas absolutas, assim como o Rodrigo disse. Porque, às vezes, da forma como o Rodrigo diz, eu acho que ele combinaria muito com um regime autoritário. Né? Claro que não. Né? Porque tudo para ele é absoluto. E nada é absoluto nesse mundo. A né? vida é a primeira... A vida é a primeira propriedade que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Quando o Locke afirmou isso... Vida não é propriedade. Quando o Locke vida afirmou isso, foi exatamente a ideia de autopropriedade para permitir que as pessoas não fossem escravos. Vida não Toda a base teórica dos burgueses era pensando nisso, limitando o poder da propriedade para dizer que a vida deve ser preservada.
imposto de renda, IPTU. É claro que tem que fazer isso. Agora ele pega exemplos extremos. Eu estou a favor do pessoal que está sendo desapropriado lá ali perto do Rio Mar, porque estão pagando valores ridículos. Ridículos. Isso não quer dizer que o Instituto do valor social da propriedade, da função social da propriedade, não deve ser preservado. Isso é assim em vários países do mundo. Não é só Brasil, não. Ok, vamos lá. Temos muitas participações de ouvintes, mas eu vou deixar para o próximo bloco, porque agora vamos a um rápido intervalo. Lembrando sempre que os ouvintes participam aqui do programa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, 85 981 66 5589, e acompanham também a transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. Eu estou vendo aqui mensagem de alguns ouvintes dizendo que estava com problema no áudio, eu acho, aqui na transmissão do Facebook, mas estamos resolvendo. Ok? Até já, são 10 horas e 21 minutos. Participações dos nossos ouvintes que entram em contato conosco pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 9
ou desculpe, o prefixo DDD, né? 859-8166-5589 e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN, que parece que estava com algum problema aqui no áudio, mas já estamos resolvendo. Vamos aqui algumas participações dos nossos ouvintes. O Alexis Matos diz: bom dia, é muito bom ouvir o Rodrigo falar e muito bom os contrapontos do Plínio. A CBN está de parabéns pela presença dessas duas autarquias. Olha aí, tá vendo? Vocês são duas autarquias. Ventilador no 3, né? O Geanir Filho do Cambeba diz: parabéns ao Rodrigo, como sempre dando uma aula de história. Temos aqui muitas outras participações, mas vamos aqui ver uma do Guilherme Dourado Sá. Ele daqui é uma direcionada para o Plínio. Ele diz: nada é absoluto, entre aspas, está reproduzindo uma fala do Plínio no bloco anterior. Nada é absoluto. Essa afirmação é absoluta ou relativa? Plínio, é para você. É uma boa contradição, né? É. Tem aquela outra assim que também pergunta o seguinte: Deus é tão poderoso que ele pode fazer uma pedra que ele não possa carregar? É mais ou menos igual a essa, né? Mas então, se nada é absoluto, talvez seja absoluto, viu, Guilherme? Diego de Mello. Que nada é assim completamente absoluto, acho que é mais ou menos, né? Seria uma coisa muito definitiva, né? Uhum. Né? Para algumas pessoas nem a morte é absoluta, né? Que a pessoa teria uma outra vida, alguma coisa assim. Ok. Sei lá. Muito bem, vamos lá, mais participação. Diego de Mello, ele toca num ponto aqui que eu acho que é de essência do nosso debate de hoje. Ele fala: democracia é a representação da tirania das maiorias. Basta lembrar dos regimes nazistas e fascistas, que democraticamente tinham apoio do povo. Aqui o Rodrigo até me tocou em ponto semelhante na versão anterior. Ou seja, do jeito que a democracia grega ela previa muito, era justamente para impedir que houvesse os chamados políticos profissionais, né? Não existia. Pois é, tem a grega, né? Só para deixar claro, ateniense, né? Porque na realidade você tinha Atenas e Esparta que teriam duas cidades exatamente gregas, a diferença do controle de cima para baixo, de uma coisa mais de baixo para cima. Atenas mais de baixo para cima e Esparta de cima para baixo, né? Tem uma questão aí, Tardan, que é o seguinte: até quanto a democracia pode ser tolerante para aqueles que ofendem a democracia? É esse debate. Hoje, por exemplo, no mundo está acontecendo esse fenômeno que eu espero que não aconteça no Brasil, mas existe o risco. Por exemplo, o fenômeno que aconteceu na Turquia, né? Ou na Venezuela, como lembrou aqui o Rodrigo. O governante se utiliza de instrumentos democráticos para ir ganhando cada vez mais poderes, e também em outros países do mundo está acontecendo isso, para ganhando cada vez mais poderes para cercear a democracia. Então, hoje tem uma pergunta que eu não vou saber responder, mas absolutamente, mas até quanto você tolera o antidemocrático dentro da democracia? Até que ponto aquela pessoa não coloca em risco o sistema democrático? Esse é um debate que hoje perpassa o mundo todo. É um questionamento, né? Por exemplo, todo partido comunista tem, por sua vez, um fim da democracia como um todo, né? Há um questionamento que me perguntaram até semana passada se eu defenderia a criminalização do Partido Comunista por ele não tolerar a democracia. Eu disse que não, porque eu acho que liberdade, esse tipo de coisa se combate com mais liberdade. Mas qual é o limite, né? Qual é o ponto? É o que Popper trazia do quem tolera o intolerante, né? Essa é a coisa. Uma frase mais interessante dessa coisa da democracia, mais uma vez eu repito: democracia não é o fim, democracia não é sinônimo de liberdade. Democracia é um meio, democracia é uma forma de escolhas, como podem haver outras formas de escolha, né? Até alguns dão, como a gente falou aqui no começo, alguns dão exemplo do sorteio, como isso poderia ser feito no lugar, a representatividade poderia ser dada para que as pessoas fizessem isso. Winston Churchill, né, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, ele dizia que a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela. Ou seja, até hoje nós não encontramos ainda mas ele se referia a esse modelo de constituição, de democracia atual, né, nessa visão atual. Porque assim, há muita dificuldade em pensar em democracia direta hoje, da forma que foi apresentada, pela reunião na praça que o Plínio disse. Alguns colocam o seguinte, né, o professor Carlos Marden, inclusive, ele costuma aqui do Ceará, ele costuma defender outras formas de conseguir fazer isso. Hoje, com blockchain, hoje você poderia fazer isso pelo celular. Né? Você poderia dar soluções para que cidadãos pudessem fazer isso pela internet. Ou seja, você poderia ter outros meios de solução
para realizar isso. O problema é qual o limite? Até o que é que outros podem ser decididos sobre a sua vida, né? Em determinado momento, alguém estava justificando uma lei, quando eu estava numa banca de monografia, estava justificando uma lei porque aquela lei teria sido democrática. Aí eu parei o momento e disse assim, peraí, não é porque é democrático, porque é bom. Eu tinha praticamente meus alunos na minha sala, eu disse assim, pessoal, quem vota em reprovar o rapaz? Quem votar ganha 10 na minha nota. Tá certo? Não precisa fazer segunda chamada. Democraticamente as pessoas podem votar nisso. Eu estou dizendo que não é porque algo é democrático que necessariamente é bom. O regime nazista se tornou nazista democraticamente. Se você vê o crescimento do partido nazista nas eleições, eles vão ganhando democraticamente a eleição. A última eleição, de fato, teve uma pressão física e violenta muito grande. Mas se você pegar as duas anteriores, antes da última eleição nazista, em que eles passaram a controlar todo o parlamento, eles foram ganhando pouco a pouco. Jorge Cunha, nosso ouvinte, parabéns ao assim, Plínio, sempre com muita lucidez e inteligência. Depois mostre um pouco da sua inteligência e lucidez. Não, essa questão se coloca assim, você pode, por exemplo, colocar em plebiscito que você vai ter um apartheid? Obviamente não, né? Mesmo que eventuais maiorias se formem por alguma questão que você ofenda, que você violente os direitos humanos, você não pode levar a plebiscito esse tipo de assunto. Então ou seja, a democracia representativa e, às vezes, o parlamento, o Senado, serve um pouco, e a justiça, para conter esses ímpetos, digamos assim, e que eles são volúveis, né? Hoje são volúveis. Hoje, por exemplo, na Alemanha é abominado o nazismo, apesar de tá tendo um renascimento de partido de extrema-direita lá, não é? Ou de extrema-esquerda para alguns, né? É o cara chamar nazista de extrema esquerda só sendo discípulo do Olavo de Carvalho mesmo, não tem outro jeito. Eu não sou discípulo do Olavo de Carvalho, mas na Partido não disse Nacional você não, Socialista dos Trabalhadores Alemães parece ser socialista. Eu só disse que Partidos são. socialistas são de esquerdas, né? Não é porque é marxista que necessariamente é socialista. Olha, o Partido Alemão nazista, ele Rodrigo, era socialista. Diga tudo, mas não diga um absurdo desse, não. Quem diz é o nome do partido. Você querer dizer que o Partido Nazista era um partido de esquerda, aí sinto muito, viu? Aí é meio centralizava a economia, colocava a economia mas em e todos os daí? pontos. A direita faz isso também. Pinochet era de esquerda. Não, ele não centralizou a economia, por exemplo, mas era de direita. Bom, Pinochet era de esquerda, então, na visão do Eu só estou dizendo que não dá para afirmar hoje claramente que ele era de direita ou de esquerda. Rodrigo, na opinião de vocês, nada vai ser afirmar. Não, Pinochet é direita, não tem dúvida. Nem as mudanças climáticas, o aquecimento global, não dá para vocês também não dá para que vocês estão formando uma seita. E isso é perigoso. Daqui a pouco vocês vão revogar a lei da gravidade e falar que a Terra é plana. Só para ficar claro, o Plínio já mudou de ideia para dizer que é mudanças climáticas, não mais aquecimento global. Eu acabei de falar mudança climática e aquecimento global. Com o que eu disse semana passada. Não, eu acabei de falar aquecimento global. Essa discussão está agora, e teve agora essa discussão no G20. Né? O único que ficou fora foi o seu ídolo Trump lá. Meu ídolo ele ficou fora da questão do aquecimento global. Todos os demais países dizendo que está tendo aquecimento global, está tendo mudança climática, mas quem está certo é o Trump. Aliás, 13 agências americanas confirmam a tese de que está havendo aquecimento global, mudança climática, como queiram. Mas o Trump disse que não tem. Isso vai ser a tela para um outro debate em breve. Daqui a pouco vai ter gente dizendo que a Terra é plana e revogar a lei da gravidade, se continuar nessa teoria da conspiração. Sonho de todo esquerdista, por exemplo, revogar a lei da oferta e da procura. Até hoje não conseguiu. Não, mas você vai querer comparar a lei da oferta e da procura com a lei da gravidade, né? É um exemplo. Também é irrevogável. Também é irrevogável. Aí vamos. Não é. Não houve sempre esse. Também é irrevogável. Não houve sempre a lei da oferta e da costuma procura. Defender que ela pode ser revogada. Você vai procurar os esquerdistas para te dar essa resposta. E a lei da oferta e de procura, ela prevalece no nosso mundo, mas tem várias sociedades, né, que vivem sem estar na lei da oferta e procura. O mundo não começou com a lei da oferta e de procura. Isso não é uma questão natural que surgiu assim do nada. Você vai aí, tem vários povos indígenas que vivem sem governo, sem lei da oferta e procura e sem muita competição. Então não é natural, não. Essa é outra falácia que os liberais querem dizer, que a lei da oferta e procura é alguma coisa natural, que ela surgiu no estalar de dedo. Não é bem assim. Recursos são escassos, necessidades são nosso ouvinte Federalina Quaresma de Paú-Mirins diz: parabéns pelo nível do debate. Ai de mim se não estivesse ouvindo sempre vocês. Obrigado, Federalina. Diga que, deixa eu só ler aqui mais um. Quem é aqui? Eu não estou vendo o nome, mas ele diz: parabéns, Rodrigo Marinho, você tem muito conhecimento, inclusive falando sobre blockchain. Um grande abraço
do Grupo Liberalismo em Evidência de Iguatu. Só para explicar para o ouvinte que isso aí é uma forma de criptografar as informações, né? Blockchain. Esse blockchain, uma forma de criptografar as informações para dar segurança àquilo que você está fazendo. Então, utilizando isso, teoricamente, você poderia até votar assim, que seria seguro. É o que o Satoshi Nakamoto criou, quando ele criou o Bitcoin, dizendo para evitar que a moeda pertencesse ao governo. Esse era o objetivo central dele, algo usado no mundo todo e com cada vez mais força. Ok. Vamos aqui, tem uma outra participação. Gilson Melo está dizendo assim, nosso ouvinte aqui pelo Facebook, está faltando hoje o saudoso Temístocles para dizer que a maioria vota e a minoria decide. É isso mesmo, é sobre isso mesmo que estamos falando aqui, né? Na democracia de hoje, as pessoas votam, inclusive no Brasil o voto é obrigatório, porém é a minoria quem decide, né? Representados por democracia representativa. Exato. Né? Muito bem. Apesar disso, viu, Tardan, nós já tivemos um plebiscito aqui, só para a gente lembrar. Vamos falar coisas... primeiro, o que é diferente de referendo para plebiscito? Vamos esclarecer aqui. Plebiscito normalmente é uma escolha entre uma coisa e outra, né? Por exemplo, a gente quando fez um plebiscito aqui no Brasil, ficou na nossa Constituição, em 88, que em 4 anos teria a revisão constitucional, em 92, e nós decidiríamos qual sistema de governo a gente passaria a ter, né? Não um sistema de escolha de governo. O sistema de governo do governo ficaria entre, no caso, o presidencialismo, a república parlamentarista ou a monarquia parlamentarista. Ficou entre esses três, né? E o presidencialismo ganhou o plebiscito, né? São escolhas. Isso foi feito em 92. Em 2005, anos depois, nós fizemos um referendo aqui sobre a questão de comercialização das armas, que, pela sinalização do referendo, o Estatuto de Desarmamento não deveria ter existido como existiu. Por exemplo, é um exemplo em que a minoria, né, foi contra o que a maioria queria naquele momento, apesar da votação ter dado não. Nós temos a iniciativa popular, né? A lei de ficha limpa, por exemplo, foi uma lei de iniciativa popular e começa com essa perspectiva exatamente das pessoas fazerem isso. A lei orgânica do município, como citado pelo Plínio, ela traz mais uma hipótese chamada de veto popular. Ou seja, se 5% das pessoas, né, quiserem se juntar para vetar determinada lei, elas podem. Só não podem relacionadas à matéria tributária, tá, Tardan e Plínio? Mas se você, por exemplo, a lei que proibiu o Uber, por exemplo, se a população tivesse se juntado para vetar aquela lei, 80 mil pessoas vetar aquela lei, poderia ser feito. Ou isso nunca foi, desculpa, Plínio. Isso nunca foi feito aqui no Brasil, infelizmente, mas é uma possibilidade de você conseguir ter manifestações populares e ter essa coisa da democracia direta em casos específicos, né? Em geral, o plebiscito, as formas de mecanismo de democracia direta, elas vêm do parlamento para as pessoas, raramente das pessoas para o parlamento. Ok, nosso ouvinte Célia Moraes, do Jardim Guanabara, diz: difícil dizer quem é melhor, Plínio e Rodrigo são excelentes, aprendo muito com vocês. Olha aí. Célia, eu só obrigado queria fazer pela uma participação. correçãozinha, retirar esse negócio que eu disse do Trump em relação ao Rodrigo. Acho que não é correto num debate fazer isso. Por Falar quê? que ele era o Mas ídolo ele do deu Trump. troco, ele chutou tua canela aqui por baixo a da não mesa ser- que eu vi. Eu vi. Não, mas tá tudo certo. eu gosto de fazer as correções. Né? Só para complementar aqui, o Rodrigo falou... Apesar de eu ter gostado muito da questão do Trump ter baixado impostos. Se você gostou de eu dizer que ele é o ídolo, eu repito, amor. Então tá retirado. Meus ídolos são Hayek, Mises. Eu não tenho nenhum, eu admiro as pessoas, mas não tenho ídolos. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Rodrigo. Admiração. Todo ídolo tem os pés de barro, viu? Admiração, pronto, para ficar exato no termo. Mas deixa eu dizer, o Rodrigo falou do plebiscito, que é uma coisa que você decide antes, né? Enfim, é uma escolha que você faz antes do parlamento decidir, no caso do plebiscito. E o referendo, que ele não falou, que é o referendo, você tem uma lei votada e depois vai a plebiscito, aí a única resposta possível... Ao referendo. Desculpa, ao referendo, a única resposta possível é aceitar ou rejeitar. No plebiscito você faz uma escolha, no referendo, depois de aprovado, você aceita ou rejeita. No caso do Estatuto de Desarmamento, o referendo era relacionado ao artigo 35, para ser mais exato, né? Que era relacionado ao comércio de armas de fogo ou não. E tem também a iniciativa popular que o Rodrigo citou, que o exemplo mais famoso é a lei da ficha limpa, né? Você pega lá uma quantidade de assinaturas, que eu não sei quantos, e aquele projeto tem que tramitar obrigatoriamente no Congresso. Só mais uma coisa, viu? Outra forma que poderia ser de democracia direta, que não tem no Brasil, é o que se chama de recall. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, que legal, é mega interessante pelo seguinte. Um dos comentários que foi feito aqui no meu Facebook, alguém comentou aqui, foi o Max Ramos. Ele fez um comentário seguinte: infelizmente você elege uma pessoa e aí chega fazendo besteira, você espera terminar o mandato para poder acreditar novamente em alguém. A grande graça do recall é,
Se as pessoas não gostam desse parlamentar, desse executivo, eles podem tirar ele no decorrer do mandato, né? Ou seja, você tem um risco na pele, você tem o que o Taleb chama de skin the game. Na prática, por exemplo, né, a população entendeu que a Dilma fez estelionato eleitoral de 2014 para 2015. Se houvesse a opção de recall, nós teríamos uma possibilidade, sem um trauma político como é o impeachment, porque o impeachment é uma quebra absurda política, né? Você está uma quebra de eleição absurda, tendo um mecanismo jurídico para permitir que você mude o presidente ou que você mude quem está ali. A ideia parlamentarista tem o que eles chamam de voto de desconfiança, né? Que pode ser falado, que é semelhante, é diferente do recall, mas que você pode, durante o mandato, ser alegado voto de desconfiança. Agora, tem uma coisa, viu? Eu acho que o recall é muito interessante, acho que é menos traumático. Agora, sabe quem usou e abusou do recall e ganhou todas? Hugo Chávez. Hugo Chávez. Ele fazia os recalls e ganhava. Aquilo que eu digo, são instrumentos da democracia utilizados para aí você solapar a democracia. Isso está acontecendo em vários países do mundo. Mas você tem um ponto também da Venezuela que é esquecido. Mas eu né? concordo com o recall. Esquecido, só um ponto, Plínio, que é esquecido, que é a ideia também que, ao mesmo tempo que ele fez mecanismos de influência parlamentar, de democracia direta, ele também aparelhou completamente a Suprema Corte. Né? A Suprema Corte ele aumentou, eu acho que era de 9 membros, era de 7 membros, para 30 membros, colocando toda a turma alinhada a ele, que foi uma forma de o judiciário que faz o que se chama dentro do direito de checks e balance, né, de peso e contrapeso, ele acabou não fazendo nada disso e acabou dando muito mais força ao Chaves que ele deveria ter. Mas olha só, como a gente corre risco. Mudar a composição do Supremo pode ser mudado. E o Bolsonaro já falou nisso. Não sei se vai cumprir, tomara que não. Não, é porque foi o Rodrigo que lembrou que o Chaves fez e se fez. Ele aumentou, acho que para 30, não é? O número de ministros. Eu vou ressalvar, foi 30. Aliás, não tinha ministro. Mas não foi o Bolsonaro que falou isso, só para ficar claro. O que eles querem mudar o Bolsonaro. É uma coisa que eu faço, vem com essas correções. O Bolsonaro não falou que ia mudar o que eles chamam de PEC da Bengala, que é sair de 70 para 75. Não estou falando de PEC da Bengala, não. Estou falando para aumentar o número de ministros. Isso ok, vamos aqui a um rápido intervalo. Muitas participações de ouvintes. Sugestões também de temas para debate. Aqui tem um que deu uma sugestão boa. Imposto é roubo? Acho que o Rodrigo vai gostar também. Mas vamos lá, vamos agora a um rápido intervalo, sempre convidando aqui os nossos ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp 85 981 66 5589. Eu estou falando mais devagar porque um ouvinte reclamou que eu falava rápido demais. Fala devagar. Aliás, ele telefonou para mim para reclamar. Olha aí, tá vendo? Então tá aqui, por isso eu falei bem devagarzinho. Mas é isso, vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Como? O Plínio que leva a chamada. 10 horas, são 10 horas e 43 minutos. Até já.
Claro, participando, várias participações aqui, eu vou ler algumas dessas participações agora. Vamos lá. Luiz Batista, da Lagoa Redonda, diz: os opostos se atraem, acho que o Plínio tem uma atração pelo Bolsonaro. O Jonathan de Queiroz, do Conjunto Ceará: partidos totalitários têm um espectro bem sui generis. Tentativa classificar como de esquerda ou direita é muito pobre, ou de mau caratismo, querendo culpar as atrocidades a uma esquerda ou a uma direita. O Paulo, do Conjunto Ceará, diz: deixando meus parabéns ao professor Rodrigo pelo rico banquete de conhecimento e cultura, argumentos bem fundamentados e coerentes. A Neuza Barros diz: o Plínio, como sempre, brilhante, parabéns. O Roberto do Montese: além do presidente Trump, de quem sou fã, os professores Carlos Molion e Ricardo Felício também negam com fortes dados o tal do aquecimento global. Então temos aqui alguém negando. O nosso ouvinte está dizendo aqui. Mas quem nega? Além do presidente Trump, de quem sou fã, diz o nosso ouvinte, né? Os professores Carlos Molion e Ricardo Felício também negam com fortes dados o tal do aquecimento global. Palavras do nosso ouvinte, né? Roberto do Montese. O Francisco Lima, pelo Facebook, diz: a sociedade ideal para Rodrigo é aquela que está colocada no livro A Revolta de Atlas. Seria uma maravilha. Cada um por si e todos contra todos. Na realidade, não. A sociedade ideal na Revolta de Atlas seria o Vale de Gaut, com John Galt, em que empreendedores e pessoas que produzem tornam o lugar e o mundo melhor. Essa seria a minha visão. Na realidade, todo posicionamento contrário é de quem acredita em Estado e na solução estatista, que é o que o Revolta de Atlas, o livro fantástico da Ayn Rand, demonstra muito bem. A nossa ouvinte Paty Rabelo, daqui um puxão de orelha também no Rodrigo. Vamos lá. O termo alemão para vergonha alheia resume o que foi a enxurrada de críticas de internautas brasileiros a um vídeo da embaixada alemã afirmando que nazismo é de direita. No vídeo institucional, a Alemanha explica que desde cedo as crianças são ensinadas a confrontar os horrores do Holocausto como parte do pensamento de conhecer e preservar a história para não repeti-la. No país é crime negar o Holocausto, exibir símbolos nazistas, fazer a saudação Heil Hitler. O vídeo deixa claro que o nazismo é uma ideologia de extrema direita. Abre aspas: devemos nos opor aos extremistas de direita, não devemos ignorar, temos que mostrar nossa cara contra neonazistas e antissemitas, afirma no vídeo Heiko Maas, ministro das Relações Exteriores. O nazismo não é de esquerda e o fato de ser socialista no nome não faz do nazismo socialista. Eu acho o seguinte, a discussão você tem que pensar um pouco antes. Na realidade, existe o ponto o cuidado que eu quis trazer foi de afirmar que é de direita ou de esquerda hoje, para colocar pecha que direita é ruim, esquerda é boa, é algo perigoso e temerário. É algo que eu prefiro evitar, por isso que eu fiz o contraponto na mesma hora que o Plínio falou, exatamente para dizer que a situação do nazismo é extremamente perigosa pontuar de lado ou do outro. Até porque quando você faz isso é claramente para jogar para a culpa do adversário que tem um posicionamento contrário ao seu, aquela situação. Eu acho que na forma, quando o Plínio fez isso, eu fiz só para contrapor o debate, para peraí, vamos tentar tirar o nazismo, o fascismo, ideologias que têm uma característica muito própria, né? O nazismo ele tinha um objetivo de matar uma raça, certo? O fascismo, o comunismo, por exemplo, matou toda a classe social. Então são cuidados que você tem que ter para isso, né? Na teoria comunista não tem essa coisa de dizer assim, eu vou matar uma classe. Não tem dizendo isso. Na prática acabou acontecendo isso, mas na teoria não está dito isso, não está colocado isso. A mesma coisa, apesar de o nazismo na sua teoria estava dizendo isso. É muito complicado você pontuar isso claramente como direita e esquerda. É só uma ressalva em termos de um debate honesto e você entender que se você fazer esse posicionamento é perigoso para quem está nos assistindo. É só essa a minha ressalva. Não, o Rodrigo acho que pontuou direitinho aí o que é o comunismo na sua proposta original e no que ele se transformou. Mas o comunismo, na sua proposta original, ele preconiza uma sociedade igualitária. Eu não estou dizendo... Agora, o socialismo, chamado socialismo realmente existente, se transformou naquela tragédia, que foi uma tragédia. Invariavelmente. Agora, outra questão é o seguinte, existe uma diferença entre direita e extrema-direita. Direita, você pega... Aliás, os partidos de direita europeus, franceses, por exemplo, são os maiores combatentes da extrema-direita, ou são tão combatentes quanto a esquerda dos partidos de extrema-direita. Existe uma diferença crucial, fundamental, que não pode deixar de ser dita em direita, que respeita a democracia, tem valores conservadores, etc., mas respeita a democracia, e a extrema-direita, que quer destruir a democracia. Que aí eu posso jogar o mesmo ponto Aí, que a sim. extrema-esquerda. Aí podemos discutir nesse aspecto, viu, Rodrigo?
Agora, você pontuou bem, o comunismo, na sua origem, ele tem uma proposta igualitária, que se transformou numa tragédia nos países do leste europeu. Apesar do Hayek ser muito claro que deve ter uma diferença imensa entre querer tornar as pessoas iguais e tratá-las iguais. Toda vida que alguém quer tornar outras pessoas iguais, ele usa força para isso. É o que acaba acontecendo. Né? E quando usa força para isso, acabou dizimando uma classe, dizimando povos. Exatamente o que aconteceu, por exemplo, no Holodomor, que é algo esquecido, que foi a grande fome ucraniana que dizimou um povo praticamente. O Almir Gomes, nosso ouvinte da Vila União, diz: caros, na minha opinião secular, a democracia está longe de ser autêntica, sobretudo no Brasil. Ela é bem usada para ilustrar posições políticas, quase nunca em favor do povo. Ou estou errado? Em tempo, o voto é o principal cursor da democracia. Me respondam aqui. No Brasil, sem voto, como seria? Quem é maior, a lei da iniciativa popular ou a Constituição? Vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que o grande erro do Brasil, que é muito criticado, é não ter a ideia de representatividade. É fato que a representatividade no lado da esquerda estava muito bem posicionada há muito tempo. Né? Você tem partidos de todos os 50 tons de vermelho aí que apareceram no Brasil, desde o PSDB, que seria uma centro-esquerda, até o PSTU, né, que seria por PSTU, PCO, Plínio. Eu posso concordar que esses dois são de extrema esquerda. Né? Okay. Então ele está mais ou menos nessa divisão. Ao lado, por exemplo, dos liberais, não existia partido nenhum. Você não havia nenhum partido liberal. O primeiro partido liberal que começa a surgir nessa eleição para deputado federal e senador foi o Novo. Então havia uma crise de identidade muito clara. Você tinha partidos de direita, de forma geral. Democratas, que é o antigo PFL, o PMDB, que eu vou dizer que é centro, o próprio PSL, que se tornou um partido agora de direita, mas também não era. Então você tem partidos que não tinham uma representatividade muito clara. Né? Claramente, na minha visão, hoje você tem o Novo, que tem uma representatividade clara, liberal, e os partidos de esquerda. Agora que você começa a ter isso, e facilita para que o eleitor possa escolher. Uma das defesas que eu tenho é a possibilidade de você ter o voto, a possibilidade de você ser candidato sem ter partido. Né? Que é exatamente uma forma de diminuir essa questão de não haver representatividade para isso. Então é basicamente o que eu penso. Tem uma solução, viu, Tardan? Só para finalizar meu argumento, que o Hayek defende, que é a ideia de demarquia, certo? Que é um pouco diferente da democracia. Demarquia, né? O Frederic Augusto von Hayek, no livro Direito, Legislação e Liberdade, defende isso. Que é a ideia da Câmara Alta ter um prazo maior para definir o que seria law, né? Descobrir as leis, e do dia a dia a Câmara Baixa, no caso o Parlamento, a Câmara dos Deputados, definir o que seria a legislação. Mais ou menos é semelhante ao que a gente tem hoje, com algumas diferenças sobre tempo e sobre limitação do que pode ser votado, né? Do qual o limite da votação por parte dos parlamentares. Tem uma questão que o ouvinte levanta que é interessante, viu Tardan? E isso eu escrevi em alguns artigos sobre isso, que a democracia tinha que provar, tinha que justificar a sua finalidade. Então, se a democracia brasileira se transformou nisso que se transformou, eu acho que é complicado. E eu acho que é isso que leva as pessoas, às vezes, para soluções, digamos, um pouco bizarras, né? Um pouco extravagantes, procurando salvadores da pátria. É justamente quando a democracia começa a fracassar, começa a ter problema, que surgem esses salvadores da pátria que nunca dá certo. Mas só uma ponta, a nossa democracia, só uma ressalva também para o Brasil, né? A República Nova, essa nova República, ela só tem 30 anos também, né? É algo extremamente recente em termos de democracia. O período de maior estabilidade nossa foi o Império, né? Que houve um regime democrático, de fato, entre 1824 até 1889. Depois disso, nós fomos... É um período de democracia entremeado de golpes, né? Desde o golpe da República, em 1889, até o golpe de 64, nosso último golpe. Então, acho que o nosso momento democrático é interessante. Nós começamos a caminhar e eu acho que essa variação, por exemplo, nós começamos a ter uma variação de escolhas de partidos muito interessantes nos últimos tempos. Eu espero que isso vá permanecer aí em breve. Ok, temos aqui uma notícia de última hora. Deixa eu ler aqui rapidamente. Uma nova mesa diretora da Câmara é eleita, com todos os vereadores presentes. 42 votos a favor e uma abstenção. Presidente Antônio Henrique, primeira vice-presidência Adail Júnior, segundo vice-presidência Raimundo Filho, terceira vice-presidência Gardel Rolim, primeiro secretário Idalmir Feitosa, segundo secretário Zier Ferrer, terceiro secretário Lucimar Martins, primeiro suplente Márcio Cruz, segundo Casimiro Neto, terceiro John Monteiro. Aí essa é a mesa diretora da Câmara, né? De Fortaleza. Já é mais ou menos o que estava definido, só teve uma chapa. Foi uma votação agora, tá? Só para deixar claro, por isso que eu estou interrompendo aqui. E um cara muito low profile, né? Ninguém conhecia o cara, um pouco de informação sobre ele. É uma, digamos assim, uma escolha, uma indicação, uma proposta, uma sugestão, já que o prefeito não pode intervir diretamente na Câmara, mas do prefeito Roberto Cláudio. Apesar de intervir, né? Não, eu estou dizendo... Apesar de intervir violentamente. Por isso eu disse supostamente, né?
Mas parece que conseguiram reunir a oposição e situação e fazer uma chapa só, né? Ok, estamos aqui encerrando várias participações de ouvintes. O Luiz Washington Lacerda diz: o Brasil, por ser um país democrático, é cumprido uma verdadeira democracia? Pergunta ele. Não, é isso que nós conversamos aqui desde o início do programa, mas depois caminhamos por outros assuntos. Mas enfim, é isso. Vamos aqui ao fim do programa. Hoje não vai dar tempo, acho que nem dá 5 segundos, Plínio, para você se despedir. Um abraço a todo mundo. Até mais. Rodrigo Marinho. Hoje à noite eu estarei em Tauá debatendo lá sobre política econômica. Quem puder estar por lá será um prazer. Ok, muito obrigado a todos que participaram. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nalas Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. É isso, na sequência você fica com o repórter CBN e em seguida CBN Brasil. Muito obrigado, Plínio, muito obrigado, Rodrigo, obrigado aos ouvintes e até amanhã. Estaremos de volta aqui no Debate do Povo com a participação de todos vocês. Muito obrigado, tchau!